Oi, gente! Para fazer essa corujinha, eu usei a linha Amigurumi da Círculo na cor 2931. Eu usei esse para fazer essa corujinha nesse tamanho aqui, depois eu coloco as medidas na descrição. Ainda sobrou esse tanto aqui de linha, ó. Acredito até que dê para fazer outra, tá? Então, ela é um peso de porta. Eu coloquei areia de praia aqui dentro dela. Coloquei bastante, dois saquinhos bem reforçados para não vazar, não ter problema de rasgar. Então eu coloquei areia de praia e aqui eu coloquei enchimento com fibra de silicone. Então para começar a fazer ela, eu vou começar a ensinar vocês aqui pelo biquinho e depois fazendo os olhinhos e as asinhas, que a gente faz separado. E depois o corpinho, inicia o corpinho dela. Eu vou começar pelo bico da corujinha. Então aqui eu fiz 7 correntinhas. Eu vou usar essa sobrinha de linha laranja aqui para fazer o biquinho dela. E a agulha 2,5 que eu tô usando. Então aqui eu fiz as 7 correntinhas. E na terceira correntinha aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em todas as correntinhas. Então aqui eu vou ficar com 5 pontos baixos. Agora a gente vai virar. E aqui no primeiro ponto, eu já vou fazer outro ponto baixo, que eu quero ficar com 5 pontos baixos aqui novamente. Agora a gente vai diminuir um ponto, então a próxima carreira vai ficar com 4 pontos baixos. Então, ao invés de pegar aqui no primeiro, a gente já vai entrar aqui no segundo espacinho. Então, já vamos fazer 4 pontos baixos agora. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, ao invés de pegar aqui no início, a gente vai pegar aqui para diminuir um. Então, ele vai ficar um aqui, o segundo e o terceiro aqui no cantinho. Agora, a próxima carreira, a gente vira e vai fazer 3 pontos novamente. Então, para fazer 3, a gente vai pegar no início aqui no primeiro pontinho, aqui já vai fazer um ponto baixo. Ó, e o terceiro aqui no cantinho. E agora a gente vai só diminuir. Então, essa aqui vai ficar com 2 pontos baixos, daí pega no segundo ponto, não no primeiro, pega aqui. E o último no cantinho. E a próxima, um ponto baixo. Então, a gente vai pegar já aqui no cantinho. Faz um pontinho. E aqui a gente arremata. Então, o piquinho vai ficar assim, ó, um triângulozinho. Para fazer o olhinho, eu vou fazer com a agulha 2,5 também e vou usar um fio duplo que eu tenho aqui. Como eu tô usando a sobra da linha, eu vou aproveitar esse fiozinho aqui. Então, eu vou iniciar com um anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Eu inicio aqui com uma correntinha e começo a fazer os pontos baixos aqui dentro do anel. Eu fiquei aqui, então, com 8 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Aí, tu puxa bem o fiozinho aqui do anel, fecha bem e fecha o ponto baixo aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, então ficaram 8 pontos. Aí, pra emendar o fio branco, que eu vou usar a mesma linha dupla, eu já coloco ela aqui dentro dessa argolinha.
Eu puxo aqui dentro da argolinha o fio branco. E agora eu vou cortar o fio preto e vou arrematar ele já junto com os pontos baixos em branco. Esse fio do anel mágico eu deixo ele, tá? Pra gente costurar no final pra colocar ali na corujinha, eu deixo ele pra costurar o olhinho. E o branco eu vou colocar junto com o preto que eu cortei. Vou segurar aqui e vou iniciar os pontos baixos em branco agora. Eu ajusto bem aqui o fio preto. E agora eu vou iniciar e vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo preto. Então, aqui no primeiro. Oi. Aqui a gente tem que ajustar a linha de trás, a linha pra ficar atrás bem certinho, não ficar aparecendo depois. Um ponto baixo e faço outro no mesmo lugar. Opa, aqui veio um preto aqui junto. Agora, o próximo ponto baixo, eu faço mais 2 pontos baixos. Então, aqui nessa carreira de branco, a gente vai ficar com 16 pontos baixos. E eu fiz os 16 pontos baixos, agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu subo uma correntinha. E agora eu vou fazer, no próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço outro ponto baixo. E no terceiro ponto baixo, eu vou fazer um aumento com 2 pontos baixos, no mesmo ponto. E assim eu vou fazer até o final. Faço 2 pontos baixos, um em cada ponto. E no terceiro, eu faço 2 pontos baixos junto no mesmo ponto. Aqui eu fechei ele com um ponto baixíssimo. Aí corto um pedaço de linha que dê pra costurar ele dentro da corujinha, em volta dele todinho, depois por dentro da coruja. E arremata aqui o ponto. O outro olhinho, daí vocês façam igual a esse aqui. Faz outro exatamente igual. E depois a gente vai costurar na corujinha quando o corpinho estiver pronto. Agora a gente vai fazer as asinhas. Bom, agora para fazer a asinha, eu já vou usar aqui a linha Amigurumi, na cor 8008. Aí, eu tô usando a agulha número 3. E aqui, então, eu vou fazer 11 correntinhas. E aqui na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. E como no biquinho, a gente vai fazendo um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas. E a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui a gente vai continuar fazendo, ao invés de chegar aqui no segundo, a gente pega aqui no primeiro espacinho e já faz um ponto baixo. Assim, a gente vai ficar com 10 pontos baixos novamente, tá? Seguindo sempre assim, um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Terminei os 10 pontos baixos, agora eu viro e a gente vai fazer 9 pontos baixos. Diminuindo um, então, ao invés de começar bem aqui no início, a gente começa no próximo. Faz o ponto baixo aqui. E assim, no total, até o final, a gente vai ficar com um total de 9 pontos baixos. Terminei a carreira de 9 pontos baixos. Agora, essa próxima carreira, a gente vai diminuir mais um e vai ficar com
8 pontos baixos. Então, começando aqui do segundo espacinho, a gente vai fazendo ponto sobre ponto até alcançar os 8 pontos baixos. O último fica sempre bem aqui nesse cantinho. 8. Aqui a gente vai fazer uma carreira com 7 pontos baixos. Então, entra no segundo espacinho e segue até o final. Ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei aqui os 7 pontos. A próxima carreira vai ter 6 pontos baixos. Então, a gente inicia aqui no segundo espacinho. E segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até completar os 6 pontos baixos. E na próxima carreira, a gente vai fazer igual a essa, porém com 5 pontos baixos. Aqui terminando os 5 pontos baixos, agora a cada carreira a gente vai diminuir um ponto. Então, essa aqui foi de 5 pontos baixos, agora a próxima vai ser 4 pontos baixos. Então, inicia aqui no segundo espaço e vai ficar um total de 4 pontos baixos. 2, 3 e aqui no cantinho 4. Agora, a próxima carreira, 3 pontos baixos, iniciando aqui. 1, 2 e 3. Agora, a próxima carreira, 2 pontos baixos. 1, 2 e a última, 1 ponto baixo. Somente um aqui no cantinho. Aí, aqui a gente corta esse fio. A gente vai arrematar ele. E agora, a gente vai iniciar a borda da asinha com a linha de outra cor, que eu vou usar o azul do corpo da coruja, agora eu vou usar para os detalhes da próxima, que vai ser cinza. Então, a borda dela vai ser toda em ponto baixo, com esse tom de azul aqui. Então, agora eu inseri a agulha aqui no primeiro pontinho aqui da asinha, da lateral da asinha, tá? Essa parte de cima aqui a gente não vai colocar, só aqui nas laterais da asinha. Então, eu puxei a linha azul e agora esse fiozinho aqui que sobrou do início da asinha, do cinza, a gente vai arrematar junto com esse fiozinho aqui do azul. Então, a gente não precisa amarrar essa linha aqui. A gente vai só puxar ela aqui pro ladinho e o fio que vem do novelo, esse aqui, a gente vai pegando e fazendo os pontos baixos. Então, aqui eu puxei a linha, vou fazer uma correntinha, deixo bem apertadinho, e agora eu vou fazendo ponto baixo aqui na lateral, ó. Então, em volta de todinha a asinha, a gente vai fazendo ponto baixo, prendendo essas duas linhas aqui, tá? Não tem uma quantidade certa de pontos, é só cuidar para não deixar ele muito afastado um do outro. Ó, sempre prendendo o mais próximo possível aqui, para não ficar aparecendo muito o cinza aqui da lateral. Então, vai ficando assim. Vai sempre puxando essa linha aqui para ela não ficar solta. E vamos fazendo ponto baixo do lado de ponto baixo. Agora eu pego mais um pontinho aqui. E quando eu terminar o contorno dessa asinha, aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Terminei aqui de contornar a asinha. Agora, a gente arremata o fiozinho aqui e não corta, tá? Deixa esse pedaço de fio aqui que a gente arremata ele depois dentro quando for costurar a asinha na coruja, a gente arremata esse fio aqui por dentro junto. E o fiozinho daqui de baixo, que a gente arrematou aqui, eu fui colocando ele por dentro, daí sobrou um pedacinho aqui, aí é só cortar.
E aqui tá pronta a asinha. Então, vocês vão fazer outra asinha igual a essa. Se precisar voltar o vídeo ou acompanhar pelos pontos que a gente fez aqui. Se não conseguir, volta o vídeo e faz novamente a segunda asinha. Agora, a gente vai iniciar o corpinho da coruja. Bom, então a gente vai começar pela base da coruja. Eu vou fazer aqui o anel mágico para colocar os pontos altos dentro do anel mágico. Então, aqui eu faço 3 correntinhas para subir. Que já vai equivaler ao primeiro ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, a gente vai colocar mais 12 pontos altos. Terminei aqui os 12 pontos altos, então ficou um total de 13 pontos altos com as correntinhas iniciais. Agora, aqui a gente fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que a gente iniciou. Fecha ele com ponto baixíssimo e fecha o anel aqui. Eu puxo o fiozinho do anel para fechar bem o círculo aqui no meio, tá? Ficando assim. Então, aqui, esses 13 pontos altos, agora a gente vai subir 3 correntinhas e vai colocar 2 pontos altos em cada ponto alto de base. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, a gente faz aqui, ó, no primeiro ponto alto, aqui nas correntinhas, a gente já faz mais um ponto alto. E aqui no próximo, a gente vai colocar sempre 2 pontos altos em cada ponto alto. Então, a gente vai totalizar aqui 26 pontos altos nessa próxima carreira. Terminei os 26 pontos altos. Agora, a gente faz a mesma coisa que na carreira de baixo. Fecha aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fecha. E agora, a gente vai subir com 3 correntinhas novamente. Eu já conto aqui a primeira como uma correntinha, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Aí, laça aqui a agulha, faz um ponto alto. No segundo, faz outro ponto alto. E aqui no terceiro, a gente vai colocar um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto alto. Laça e coloca novamente aqui no mesmo ponto alto. E assim a gente vai fazendo a mesma coisa. Faz 2 pontos altos sobre cada ponto alto, sozinho, ó. E no terceiro, a gente faz um aumento com 2 pontos altos no mesmo ponto, ó. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos, ó, no mesmo ponto. Então, a gente vai fazer assim até o final dessa carreira aqui. Terminei aqui a carreira, fiquei com um total de 35 pontos altos, fechei com ponto baixíssimo, e a próxima carreira vai ser exatamente igual a essa. Sobe as correntinhas e faz 2 pontos altos e um aumento, 2 pontos altos e um aumento, igual a gente fez na carreira anterior. Então, quando eu terminar essa carreira aqui, eu volto pra gente subir a próxima carreira juntas. Terminei a minha carreira, fiquei com um total de 47 pontos altos e fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a última carreira. E aqui na última carreira, a gente começa igual, inicia com as correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a cada 3 pontos altos, a gente vai fazer um aumento. 3, então, aqui a gente faz um aumento. Com 2 pontos altos no mesmo ponto alto. E assim a gente vai fazer até o final dessa carreira aqui. Quando terminar ela, eu volto pra gente começar a subir o corpo da corujinha. Terminei aqui a última carreira,
Fechei com ponto baixíssimo. E a gente ficou com um total de 59 pontos altos. Agora, a gente vai dar início ao corpo da coruja. Então, a gente vai fazer assim, ó. Fazer todo o corpinho com ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui, já sem fazer nenhuma correntinha, a gente segue fazendo ponto baixo somente na alcinha de trás, aqui do ponto alto. Ao invés de eu subir, de eu pegar as duas alcinhas aqui e fazer o ponto baixo, eu vou pegar somente na alcinha de trás. Então, eu vou pegar nessa alcinha aqui do próximo ponto alto, deixa eu aproximar aqui para vocês verem bem, ó, nessa alcinha aqui, e vou fazer um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, na alcinha de trás, e faço outro ponto baixo. E vou sempre pegando pela alcinha de trás e fazendo ponto baixo. Que vai ficar um ponto baixo sobre cada ponto alto de base. Sempre pela alcinha de trás. Quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Chegando aqui no final, ó, aqui a gente identifica que já é o primeiro ponto alto que a gente subiu. Desculpa, o primeiro ponto baixo que a gente iniciou a carreira aqui. Então, eu vou vir essa alcinha aqui vai ser a última que eu vou fazer o ponto baixo, pela alcinha. Agora, a partir daqui, a gente já começa a pegar as duas alcinhas e fazer o ponto baixo. Elas vão se encontrar aqui, ó. As alcinhas de baixo vão se encontrar e a partir daqui a gente começa a fazer somente ponto baixo. Então, a gente não vai fazer correntinha para subir mais em carreira nenhuma. A gente vai só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar à altura de aproximadamente 8 centímetros, 8,5, até 9 centímetros tá bom. Mas então, a partir daqui, vai ser somente assim, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, a gente vai fazendo a volta aqui, ó, vai fazendo toda a volta, sempre assim. Sempre em um caracol, vai fazendo voltas. Porque não vai interferir pra gente fechar a coruja depois. Então, a gente pode seguir fazendo sempre assim, que fica mais fácil e também o trabalho fica mais rápido, tá? Então, quando eu chegar na altura de entre 8 e 9 centímetros, eu volto pra gente fazer juntas. Cheguei aqui em 8 centímetros e meio, ficou mais ou menos. Aí, agora, eu vou fazer assim, vou colocar a primeira asinha. Então, a gente aqui pega a asinha que a gente já tinha feito antes, coloca aqui. E esse fiozinho aqui que sobra, a gente arremata junto aqui, tá? Então, pra gente colocar a asinha aqui, a gente vai pegar aqui nessa correntinha aqui, ó, na primeira correntinha, e vai pegar o ponto baixo de trás, ó, da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Ó, então, a gente vai pegar aqui o próximo ponto baixo, e vai costurando a asinha e fazendo ponto baixo. Assim. Esse fio azul, a gente vai puxando ele junto para ficar bem preso aqui atrás. Aqui na próxima correntinha, ó, no próximo ponto aqui da asinha, a gente pega aquela correntinha e pega o próximo ponto alto, que seria esse aqui, ó, da corujinha. Introduz a agulha, deixa o fio azul aqui e faz o ponto baixo. Assim. Próximo ponto, a mesma coisa. Pega aqui a alcinha da asinha do próximo ponto, introduz a agulha no próximo ponto baixo, aqui, do corpo da corujinha,
Introduz aqui e faz o próximo ponto baixo. Vai ficando assim, ó. E vamos fazer assim até o final dessa asinha. Sempre pegando na alcinha, no próximo ponto baixo, que não vai ter erro. Ó. Ó, como fica bem perfeitinho. Ó, aqui eu terminei de costurar a asinha, ó. Aí eu vou cortar esse fiozinho azul que sobrou aqui pra mim. E vou seguir fazendo agora ponto baixo sobre ponto baixo. Sem pegar mais a asinha, como terminei aqui o último pontinho da asinha, ó. Agora eu venho no próximo ponto baixo da coruja e vou seguir fazendo normalmente ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. Até chegar na próxima lateral. Então, a gente vai medir aqui mais ou menos onde é que é assim, ó, que tá uma asinha. Então, a gente vai costurar a próxima asinha mais ou menos nessa parte aqui, então, ó. Tá? Então, quando chegar aqui com ponto baixo, eu volto pra gente colocar a próxima asinha. Então, vocês vão proceder da mesma forma que a gente fez aqui, tá? A gente vai colocar a outra asinha da mesma forma que essa aqui. Seguir fazendo os pontos baixos. Agora, aqui, vou colocar a próxima asinha aqui nessa outra lateral. Terminei de costurar aqui a segunda asinha, tá? Então, ficou assim, ó. Aqui na frente vai ficar um espaço de 15 pontos baixos, tá? Então, que é o que a gente vai seguir fazendo na próxima carreira. Só que antes de iniciar a próxima carreira, que também vai ter algumas diminuições, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz os detalhezinhos das peninhas aqui da frente dela, tá? Então, pra isso, a gente vai precisar cortar alguns pedacinhos da linha da outra cor, que no caso aqui eu tô usando esse azul, que é a cor que eu fiz a outra corujinha. Então, aqui, a gente pega uns pedacinhos, assim, deixa eu ver qual é o tamanho. Uns 7 centímetros de linha é o suficiente, tá? Então, aqui a gente corta em 7 centímetros. E aqui, pra primeira carreira, a gente vai precisar de 3 pedacinhos de 7 centímetros. E a gente vai colocar eles, os 3 vezinhos aqui embaixo, bem na base da corujinha. Então, a gente pega a agulha e por dentro aqui dela, a gente vai introduzir a agulha, vai achar mais ou menos o meio, ó, tipo, aqui assim, ó, vai achar o meio dela e vai pegar essa linha que a gente cortou aqui em 7 centímetros e vai puxar ela lá pra trás. Vou puxar um pouquinho e vou deixar esses 2 pedacinhos aqui. Aí, eu introduzo a agulha ainda por dentro da coruja, próximo aqui, ó. Aqui. E vou pegar um lado da linha e vou puxar com bastante cuidado para não soltar os dois, tá? Então, eu vou puxar, daí a gente olha aqui por dentro. Ó, puxa a lateralzinha. Aqui tá o meio. Agora, a gente vai introduzir a agulha novamente por dentro para pegar o outro lado. Aqui vai ficar um Vzinho, ó. Laça a linha aqui e puxa lá pra trás da corujinha novamente. Com bastante cuidado para não soltar. Aí, a gente pega aquela argolinha que ficou aqui por dentro, ó, e vai ajustar. Eu gosto de passar essas 2 linhas por dentro dessa argolinha aqui, ajusta o mesmo tamanho e passa por dentro para ela ficar bem presinha e não ter problema de soltar depois, ó.
Passa as 2 linhas por dentro, ó, e dá uma prendidinha assim, ó. Aperta um pouquinho. E do lado de fora, vai ficar esse Vzinho aqui, ó. Nesse tom de azul, que daí vai aparecer, vai dar um destaque. Agora, a gente vai fazer mais um em cada lado. A gente pula aqui 2 pontos baixos e faz mais um Vzinho aqui e mais um Vzinho aqui. Dessa mesma forma que a gente fez. Então, introduz a agulha, mais ou menos aqui no terceiro, ó, e puxa a linha pra dentro. Então, a gente vai fazer igual. Puxa a linha pra dentro, depois introduz aqui mais na lateral um pouquinho, puxa um lado só, puxa todo lá pra dentro, depois introduz no outro cantinho e puxa todo lá pra dentro novamente. E por dentro dela, a gente faz o acabamento, puxa por dentro do leque da alcinha, né? Opa. E puxa a outra. Essa parte é um pouco demoradinha, né? Porque a gente tem que fazer um por um, ajustar aqui, pra evitar de soltar. E tá pronto o segundo Vzinho. Vai ficar assim. Então, aqui a gente faz mais um no terceiro, e aqui embaixo vai ficar somente 3 Vzinhos. Ficou assim, então, os 3 Vzinhos. Agora, na próxima carreira, a gente vai pular 2 aqui de ponto baixo, ó, pula essas 2, e na terceira aqui a gente vai intercalar. Vai colocar um Vzinho aqui, depois outro Vzinho entre esses aqui, depois outro aqui, e depois outro intercalando mais ou menos aqui. Então, aqui a gente vai colocar 4 Vzinhos, mais 4 pedacinhos de 7 centímetros. A segunda carreira, então, ficou assim, ó, com eles intercaladinhos, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, pula 2 e faz mais uma carreira de pontos intercalados, tá? Então, aqui vão ficar 5 agora, pontinhos. Terminei aqui, então, os 5, ó. Agora, a próxima vai ter 6, a gente vai fazer igual, pulando 2, vai fazer 6 pontinhos aqui, sempre assim, intercalando. Bom, ficou assim, ó, a quarta carreira. E agora, a gente vai fazer mais uma carreira de 5 pontinhos. Então, a gente vai iniciar aqui. Agora, vai fazer a última carreirinha aqui com 5 pontinhos. Terminei aqui os 5 pontinhos, então, ficou aqui com um total de 5 carreirinhas. E por dentro ficou assim, ó, tudo amarradinho aqui os pontinhos. Agora, a gente vai seguir fazendo pontos baixos aqui nessa carreira, até chegar o início aqui da próxima asinha. Então, quando faltar uns 2 pontinhos pra próxima asinha, eu volto pra gente fazer a primeira diminuição. Aqui, faltando 2 pontinhos, então, pra gente chegar na asinha, a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente introduz aqui a agulha, puxa a linha e não fecha com o ponto. Então, eu introduzo no próximo, puxo a linha novamente e fecho os 3 pontinhos juntos. Assim, a gente diminui um ponto baixo. Faz o próximo ponto baixo normal. Faz mais um ponto baixo normal. E o próximo, a gente vai fazer outra diminuição. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, vou puxar a linha, vou introduzir no próximo, puxo novamente e fecho os 3 pontos juntos, ó. Assim. Faço mais 2 pontos baixos normalmente. E aqui eu faço mais uma diminuição. Introduzo a agulha, puxo a linha, introduzo no próximo, puxo novamente e aqui eu vou fechar os 3 pontos juntos, ó. Assim. Agora, aqui eu faço mais 2 pontos baixos normal, um em cada.
E aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Puxo a linha, introduzo no próximo, puxo novamente, fiquei com os 3 pontos, laço e puxo, fecho os 3 juntos, assim. E daqui pra frente a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui, faltando 2 pontinhos para chegar nessa asinha aqui, a gente vai começar a fazer as diminuições novamente. Cheguei aqui nos 2 pontos para chegar na asinha e vamos começar as diminuições igual a gente fez na asinha anterior. Então, a gente puxa puxa a linha no outro, laça e fecha os 3 pontos juntos. Faz 2 pontos baixos normal. E aqui mais 2 diminuição. Mais uma diminuição no caso, né? Aqui. Faço mais 2 pontos normal. E mais uma diminuição. Introduzo no outro e fecho os 3 juntos. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos baixos. E aqui a última diminuição. Puxo 1, 2 e fecho os 3 juntos. E agora a gente vai seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui na outra asinha, sempre fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, e aqui vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai seguir assim, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, e vamos fazer toda a voltinha aqui na coruja, e a gente vai fazer isso por 3 carreiras, tá? Então, quando chegar aqui na terceira carreira de ponto baixo, sem diminuições, eu volto pra gente fazer junto. Terminei as 3 carreiras e agora vai fazer 3 aumentos. Então, eu vou colocar o primeiro aumento aqui, bem no início da asinha. Então, aqui eu já faço 2 pontos altos no mesmo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, eu vou colocar um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui, mais ou menos no meio da asinha, a gente coloca mais 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo. Quando chegar aqui no final da asinha, a gente vai colocar mais 2 pontos baixos junto, aqui. Então, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim, a gente completa os 3 aumentos. Agora, a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar nessa outra asinha. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Um aumento aqui no canto, outro no meio e outro na outra ponta, tá? E depois a gente volta para fazer juntas. Terminei os outros 3 aumentos aqui na lateral. E agora, a gente vai seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até alcançar 7 centímetros, medindo aqui da asinha, ó. Terminei aqui os 7 centímetros da asinha até aqui. Que vai ficar, no caso aqui, a próxima carreira vai completar os 7 centímetros aqui, mas do lado de cá já tá com 7, ó. Então, agora, a gente vai colocar os olhinhos e o narizinho e o biquinho, né? Ó, a gente vai ver mais ou menos o lugar certinho pra costurar aqui o biquinho e os olhinhos dela. Então, a gente marca aqui pra ficar na mesma carreira, os olhinhos e o biquinho aqui mais embaixo. Então, agora é só costurar essas 3 partes. E daí, eu vou fazendo aqui o meu e quando eu terminar, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E pra gente encher ela e
fechar aqui em cima. Bom, terminei de costurar o biquinho e os olhinhos. E agora eu coloquei aqui as sacolinhas aqui dentro, ó. Coloquei duas, uma dessas bem grossinhas aqui, ó. E mais um saquinho. E aí eu vou colocar a areia de praia, tá? Que é o que eu tenho disponível aqui. No caso, se vocês quiserem colocar outra coisa, pode colocar, tá? Qualquer coisa que pese aqui dentro pra pesar. Agora a parte de baixo dela tá bem cheinha, ó. Então essa parte aqui ficou toda bem cheinha de areia. Agora é só amarrar bem amarrada as sacolinhas ali dentro, cortar o excesso do plástico. E aí depois a gente vai colocar o enchimento aqui na parte da cabecinha dela. Eu amarrei bem os saquinhos e cortei o excesso, ó, por dentro fica assim. E agora a gente enche aqui essa parte da cabecinha aqui do olhinho com fibra de silicone. Eu não falei pra vocês que depois de costurar o olhinho, eu faço esse detalhezinho aqui, ó. Com a mesma linha da costura, tu só puxa ela e insere aqui no meio e já faz o detalhezinho do olhinho. Então aqui, agora a gente coloca fibra de silicone, ó, pra dar um acabamento, né, ficar bonitinho aqui, ó, a cabecinha dela, só pra não ficar muito murcha. E aí já vamos costurar aqui a parte de cima. Acho que vai dar pra botar mais um pouquinho de fibra. Aí a quantidade vocês vão colocando e vão vendo aí, tá? Não tem uma quantidade exata. Só que aqui eu vou colocar ainda mais uma carreira, vou fazer mais uma volta aqui de ponto baixo, porque tá muito próximo aqui do olhinho, ó. Então, vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo aqui, e na próxima, então, a gente para aqui no cantinho e vai fechando ponto por ponto, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira e retorno. Terminei aqui a última carreira, então, e eu gosto de colocar um pedacinho de cada cor dos fios que a gente usou em cada canto em cada cantinho delas, assim, ó, vai ficar um aqui e um aqui, pra dar um acabamento, fica tipo a orelhinha dela, né? Então, esse fiozinho, a gente prende ele bem aqui no cantinho, ó, pode passar ele no meio dos pontos aqui, no meio do último ponto que a gente deu, aí passa essas linhas pro outro lado e começa a fechar ela. Assim. Pra ela ficar bem presinha aqui, ó. E agora, pra fechar, então, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui, ó. No próximo ponto baixo, a gente pega ele e pega o de trás. Esse e esse. E faz um ponto baixo. Passa a linha aqui no meio dos dois. No próximo ponto baixo, a mesma coisa. Pega aqui, lá atrás, e faz outro ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Aqui, aqui, e vai fazendo ponto baixo em ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até o final da cabecinha da coruja. Lá no finalzinho, não esquece de prender as outras linhas, pra ficar com esse acabamentinho aqui, ó. Depois a gente pode cortar um pedacinho aqui. Eu cortei, cada linha dessas tem 7 centímetros. Depois dá pra aparar aqui um pedacinho que fica muito grande, ó, só pra passar fica melhor. Aí depois a gente apara ela pra ficar mais bonitinho. Enquanto isso, eu vou fechando aqui a minha cabecinha.
Bom, gente, esse é o resultado do nosso trabalho, espero que tenham gostado, curtam o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, se ficou alguma dúvida deixa nos comentários, coloca nos comentários se você gostou também, e é isso aí, tá pronto o nosso pezinho de porta.